Celestial, nos achegamos humildemente, te agradecemos por teu amor, por tua graça que nós não entendemos e não merecemos. Mesmo assim, o Senhor nos ama, um amor maior que o universo. Te agradecemos por Jesus, Senhor, te agradecemos pela promessa que quando estamos juntos, o Senhor está presente. Neste momento, oramos que o Senhor seja aquele que inspira, que fale, que toque e transforme. E nós oramos para focarmos o entendimento da Tua Palavra. E não apenas entender mentalmente, mas permitir que o Senhor trabalhe em nossos corações, nas nossas vidas e nos transforme, até que pratiquemos e vivamos aquilo que o Senhor nos falou. Por favor, trabalhe com Teu Espírito, traga os resultados e que seja para a Tua glória, no nome e nos méritos de Jesus. Amém. Nós falamos sobre o fundamento da vida cristã, o fundamento da religião, o fundamento de todas as coisas que acontecem em nossas vidas, não somente na religião, mas todos os dias. Basicamente, salvação, vitória, crescimento, resultados, frutos, tudo depende disso. Na verdade, isso parece tão simples que as pessoas ignoram. E muitas vezes as pessoas preferem olhar para a teologia, o que é bom, não tem nada errado com isso. Procuram por métodos complicados e programas, e quanto mais complicado, mais difícil é. E Jesus ensinava de maneira simples, mas profunda. E sobre isso que falamos. É tão simples que muitas vezes ignoramos. Mas este é o segredo. As pessoas que entendem isso e praticam, elas entendem todo o resto. Então, falamos sobre, número 1, parte da fundação. Confissão, arrependimento. Você precisa reconhecer quem você é. Você precisa entender quem você é. A menos que você entenda, você nunca será capaz de mudar. A menos que você tenha o diagnóstico correto, você nunca receberá o tratamento correto. E você não pode entender quem você é, a menos que você fixe os teus olhos em Jesus. Quando você olha para Ele, sua justiça, sua cruz, comparado com Ele, você entende quem você realmente é e a sua necessidade por ajuda e perdão. As pessoas podem ter a tendência de tentar mudar pelas suas próprias forças. Elas não conseguem por duas razões. Número 1, elas não sabem quão mal, nós não sabemos quão mal somos. E número 2, não entendemos que não temos esse poder. E então, depois que você olha para Jesus, entende quem você é e confessa, nós lutamos para acreditar. Nós não temos fé suficiente para acreditar. E eu vou te dar um exemplo conforme nós começamos. Nós estávamos, muito tempo atrás, estamos falando sobre muitos anos atrás, ah, nós estávamos esquiando e eu sei que esquiar é divertido e eu amo esquiar, mas eu não esquio, porque eu nunca aprendi como esquiar. E nós fomos para as montanhas do Cascade, e não pense que é como no Colorado. A parte mais difícil lá é como se fosse a mais fácil no Colorado. Não era uma pista muito séria, mas para mim era perigoso. Meus filhos foram para a parte mais difícil. E eu fui para a parte mais fácil. E eu aprendi como ficar em pé, como dar o impulso, como fazer tudo. E os meus filhos falaram: o senhor está trapaceando, vá para o próximo nível. E eu disse: não, eu não quero quebrar minha perna. O senhor já está 2 horas aí, é o momento para o senhor ter um pouquinho de coragem e ir para o próximo. E eu fui para o próximo nível, eu me senti tão mal que eu quase quebrei o meu dedo. E eu falei: sabe de uma coisa? É suficiente, eu vou fazer uma pausa. Então eu fiz uma pausa e eu tomei um chá quente, e eu amo um chá de camomila com hortelã, ou chá de menta. Então peguei o chá com um pouquinho de limão e mel, e então eu fui para fora, na neve, e na parte de baixo das pistas, em uma mesa de madeira, eu estava com meu chá. Vestido apropriadamente, tomando meu chá e assistindo
Os elevadores de esqui subindo e as pessoas descendo esquiando. E eu vi em uma pista muito difícil, extremamente difícil. Eu vi três pessoas vindo e eu vejo um no meio com os óculos redondos e pretos e um papel aqui. E eu não pude ver o que estava no papel porque estava muito longe, mas eu escutei à medida que eles estavam se aproximando. Esquerda, direita, um pouco para a esquerda, direto, um pouco para a esquerda, direita. E eu escutei: saiam da frente, esquiadores cegos, saiam da frente, esquiadores cegos. E eu fiquei: uau, está brincando comigo? Quando se aproximaram, o papel dizia esquiador cego. E eles sentaram em uma mesa em frente da minha. Então eu fui lá e fiz isso em frente dos olhos dele. Eu falei: você não é cego? E ele disse: eu sou. Eu falei: você vê um pouco? Ele falou: não. Sombras, luz? Ele falou: não, nada, eu nasci cego, eu não vejo nada, totalmente cego. Eu falei: qual é o seu problema? Você esquia, como assim? Ele disse: na verdade eu não poderia, eu iria morrer rapidamente, mas eu conheço esses caras aqui. Nós crescemos juntos, nós nos conhecemos tão bem, nós somos grandes amigos, morreríamos um pelo outro. Eu os amo e eles me amam, e eles são instrutores de esqui. E eu confio tanto neles a ponto de colocar a minha vida em suas mãos. E se eles disserem: venham conosco, nos confie, eles me ensinaram como esquiar e eu estou seguro em suas mãos. E veio à minha mente o seguinte: um homem pode confiar em outro homem se eles se conhecem e se eles são amigos por muito tempo. Mas nós não confiamos em Deus, que deu Jesus, porque nós não o conhecemos. E nós não conhecemos porque não passamos tempo com Ele e nós não colocamos os olhos nele. Ponto número 2, coloque os seus olhos na cruz. Para acreditar nele, sem fé é impossível, porque Deus trabalha através de nossa fé. Nossa fé permite Deus trabalhar, nossa fé nos permite esperar pelo Senhor e aceitar o que Ele fala, porque quando Deus fala, Ele nunca fala coisas normais. Se é um pensamento normal, é o teu pensamento, porque quando Deus fala, é loucura para a mente humana. Por exemplo, Deus falou para Noé: construa uma arca, isso é louco. Não havia chuva, e Deus pediu para construir a arca na montanha. Como assim? A água não desce a montanha, a água sobe a montanha. Por que colocar o barco na montanha? Deixa eu colocar o barco embaixo, no mar, no lago. Deus disse, como eu falei antes, para Josué dar voltas em Jericó. E Deus disse para o profeta jogar madeira, a parte de madeira do machado na água, e a parte de ferro subiu na água. E isso não faz sentido algum. O trabalho de Deus não funciona de acordo com a lógica humana. Portanto, as pessoas que esperam entender para obedecer, elas nunca irão obedecer. Você precisa entender Deus suficientemente. Quando Deus fala com você, não espere entender, mas o conheça suficientemente para confiar nele e fazer. Confie e obedeça, não há outra maneira, como diz a música. Como você confia tanto em Deus quando ele fala algo que não faz sentido? É uma missão suicida. Quando Deus diz algo, você faça. Independente de qualquer coisa, como Abraão. Deixe o seu país, ok. Sacrifique o seu filho, ok. Como confiar tanto em Deus? Então, falamos do ponto número 2. Para confiar em Deus, você precisa manter os olhos nele. Porque somente quando você o conhece, quando você entende o seu amor e sabedoria, quando você vê como ele trabalhou no passado, você não pode esperar ter fé nas provações hoje, a menos que você repita como Deus te conduziu nas provações ontem. Essa é a razão que existe aquela citação que diz: não temos nada a temer a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. E essa é a razão pela qual o Salmo 103 diz: bendizes a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Essa é a razão. Deus falou a Moisés para dizer a Israel, para escrever todas essas coisas e ler para seus filhos e seus netos. Pois, à medida que eles repetem como Deus os conduziu, como os fez passar pelo mar, como os tirou do Egito, e conforme eles repetem esses milagres, eles fortalecem a fé, para quando eles forem para os muros de Jericó, quando forem atacados pelos exércitos estrangeiros, eles possam confiar no Senhor, pois Deus esteve com eles até ali e continuará, mesmo que eles não vejam o resultado, o fim. Por exemplo, Deus disse a eles nos muros de Jericó: vá ao redor do muro, todos os dias. Você conhece a história, 7 dias, 7 vezes, não fale nada, toque a trombeta,
E então diz: gritem a vitória, gritem a vitória. Eles não deveriam gritar depois que os muros caíssem. Eles deveriam gritar antes que os muros caíssem. Você precisa conhecer tanto o teu Deus que quando ele diz: eu te dei Jericó, e isso foi antes de Deus dar Jericó. E Deus fala no passado como isso já tivesse acontecido, pois Deus sabia que isso iria acontecer e era apenas uma questão de tempo. Você precisa confiar no Senhor e se alegrar, pois se Deus disse, Deus não pode mentir, não porque eu mereço, mas por causa dele mesmo, do seu caráter. Deus não pode mentir. E se Deus disse, suas promessas são sim e amém, eu posso pular, gritar e gritar pela vitória. Então, eles deveriam gritar pela vitória antes de ter Jericó. Isso é fé. Quando você se alegra na vitória antes de receber a vitória ou a resposta, antes de saber quando e como Ana, ela orou por um filho e o sumo sacerdote falou: vá em paz, que Deus responda a sua oração. E ao invés de ficar triste, ela se ungiu e se alegrou e disse: eu louvo a rocha da minha salvação. Antes de estar grávida, antes do bebê se mover na sua barriga, pois se Deus prometeu, vai acontecer. Você pode se alegrar em ter um bebê antes de estar grávida? Basicamente, como confiar tanto em Deus? Você coloca seus olhos nele. E quanto mais você o conhece, mais você entende que você pode confiar nele. Você não coloca seus olhos nos problemas. Satanás quer que você faça isso. Você não coloca seus olhos nos desafios ou em você mesmo. Você coloca os seus olhos em Deus, no seu caráter, na cruz, nas suas promessas, e você repete suas promessas. Você coloca seus olhos nas experiências passadas que você teve com ele. Eu lembro, eu tinha um amigo, eu não vou te dizer o local, nem a igreja, nem o nome. Ele estava passando por um momento muito difícil. A sua esposa passou por uma cirurgia no seu ombro. E os médicos, depois de fazer a cirurgia não iria resolver. E o osso não seria curado. E ela voltou e eles checaram e tudo estava certo, mas não curava. E levou 1 mês, 2 meses, 3 meses e não resolvia. E ela estava em constante dor e não podia mais tomar os remédios para aliviar a dor. Então ela perdeu o emprego, ele também perdeu o emprego e muitas coisas acontecendo na família. E ele estava totalmente depressivo. Eu estou orando e Deus não responde. E eu perguntei pelo que você está orando. Ele falou, pela cura da minha esposa, pelo emprego da minha esposa, pelo meu emprego, pela nossa filha. E ele me contou a história, pelo meu neto, e ele me contou a história. Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu falei, meu irmão, depois que você deu essas coisas para Deus, o que acontece? Você louva ao Senhor pelas respostas? Bem, eu não tenho uma resposta. Eu falei, isso é ciência, quando você vê a resposta e louva. Você precisa confiar, não estou dizendo se você louvar, Deus não tem opção se não trabalhar. Não estou dizendo isso. José orou, mesmo assim passou 7 anos na prisão, mas ele não estava só. A Bíblia diz que os outros viram que o Espírito do Deus vivo estava nele, que ele era tão sábio e se comportava com tanta integridade que ele começou a ser respeitado e foi colocado acima de toda a prisão. Basicamente, mesmo em prisão, ele não estava só, Deus cuidou dele. Isso não significa que você não passará por dificuldades, mas quando você passar por elas, você não estará só, Deus estará com você. Mas eu disse, você fala o tempo todo sobre os problemas. Quanto tempo você está orando por esses problemas? E ele me disse, eu tenho orado por essas coisas nos últimos 3 meses. Eu disse, meu irmão, por 3 meses, tudo que você fala e vê e pensa são os problemas. Não fico surpreso que você está desencorajado. Eu estou desencorajado, eu não acredito que Deus se preocupa, eu não estou nem mesmo certo se Ele existe. Se Ele existe, Ele não se preocupa, não se envolve, Ele não responde às orações. Não tenho certeza se Deus é amor. Na teoria eu sei, mas na prática eu perdi minha fé. Eu estou triste, desencorajado e depressivo. E eu disse, veja, eu quero que você faça algo. A propósito, quando ele me ligou, eu estava pregando na Califórnia. E quando ele me ligou, como eu estava pregando, eu estava com um celular novo. Um dia antes eu peguei celular novo e eu não sabia como mexer, eu não sabia como desligar. E eu apenas coloquei no modo de vibrar. E conforme eu estava pregando, começou a vibrar no meu bolso e me distraiu. E eu não sabia o que fazer, então eu desliguei ele totalmente, porque eu não sabia como parar a vibração. E depois que eu acabei a pregação e liguei o celular,
Havia 16 mensagens de voz e 22 mensagens de texto da mesma pessoa. Ou seja, mandou um, se não responder, mandou a segunda, a terceira, e a primeira era ok, pastor, por favor, me ligue. Segunda, por que você não me retorna? Terceira, esses pastores não se preocupam com ninguém. A quarta foi, não falo mais com você, não irei para a igreja, te odeio. E então teve a quinta, nem tente imaginar quando chegou na 22ª mensagem. Deixe pra lá. Então eu liguei para ele e falei, o que está acontecendo? Por que você está tão chateado? Ele disse, você não atende. E eu disse, eu estava pregando. Ele falou, por que você não avisou? Como poderia atender? Eu estava pregando. Você queria que eu parasse o sermão para te atender? Então eu perguntei, o que aconteceu? Ele falou, bem, nos últimos 3 meses, você conhece a história, eu orei e Deus não respondeu. Então eu disse a ele, escute, você está depressivo porque você não conhece Deus. E você tem 2 problemas. Número 1, porque você olha para os problemas ao invés de olhar para Deus, você está depressivo, desencorajado, e por causa disso você não tem fé e não permite Deus trabalhar. Não espera por Ele, você não sabe como Ele trabalha. Então eu disse, eu quero que você faça um exercício. Eu quero que você, quando for orar, hoje à noite ou amanhã de manhã, você diga, Senhor, você apresentou seus problemas para o Senhor. Como ele disse, lance as suas necessidades sobre ele, lance as suas preocupações sobre ele. Mas a palavra lançar em grego é a mesma palavra usada para jogar pedras para matar alguém. Ou seja, lançar algo com tanta força a uma grande distância que você não pode pegar de volta. Quando você lança suas necessidades sobre o Senhor, você não fala sobre elas, você joga elas. Você não as mostra ao Senhor e as coloca de volta nos teus ombros e continua carregando o fardo. Você os jogou para Jesus e você não tem mais. A bolsa, porque você jogou a bolsa para Jesus e agora Ele irá carregá-la. A bolsa não é mais tua. Você jogou tão longe que você não pode pegar de volta. Quando você lança para o Senhor, você diz, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu te dou. Agora é do Senhor, o Senhor irá carregá-la. O Senhor disse que se preocupa comigo, o Senhor falou que me ama e eu confio no Senhor. Eu esperarei no Senhor. Quando você repete, repete, repete para o Senhor o mesmo problema, há somente 3 opções. Número 1, Ele não se importa. E por que você continua contando para Ele se Ele não se preocupa? Fale com o estranho que não se importa com você. Você pode falar 1000 vezes, Ele continuará não se importando. Número 2, Ele não tem poder. Você pode continuar falando para sempre. Se Ele não tem poder, seria como, eu gostaria de te ajudar, mas eu sou tão fraco, tão pequeno. Ele não tem poder, então pare de pedir. Ou Ele não se importa ou não te ama, ou Ele não tem poder, não tem sabedoria, não tem solução, não sabe o que fazer, Ele é tão pequeno. Ou Ele se importa, Ele conhece, Ele sabe os teus problemas, sabe o teu coração, sabe o futuro, sabe os problemas que você tem melhor que você. Ele pode te dar detalhes que você não sabe sobre a história. Ele te ama, se importa com você, Ele tem poder, tem solução, Ele tem 1000 maneiras quando você não tem uma. Ele vê a luz ao fim do túnel. Mas você precisa deixá-lo trabalhar. Você precisa confiar nele e esperar no Senhor. Eu disse somente 3 opções. E eu disse, se você acha que Deus se importa, e Deus tem o poder, o amor, a sabedoria, os métodos, a solução, por que você não dá uma chance a Ele para trabalhar? Bem, eu dei por 3 meses. Pare. Só um momento. Pela fé, você foi salvo. Sem fé é impossível, porque aqueles que vão para o Senhor precisam acreditar. E eu disse, eu quero que você tente imaginar se Josué não acreditasse quando Deus falou, marche ao redor de Jericó. E Josué falasse, Senhor, me dê uma solução melhor. O Senhor poderia jogar umas pedras em Jericó ou um raio e matá-los, e então eu vou e marcho ao redor. E se Josué tivesse dito isso? Senhor, como assim? Gideão, Senhor, o Senhor quer que eu vá para a guerra com 300 pessoas? Como assim? E se você fosse ao médico com dor no estômago? E o médico fosse analisar, fazer o raio-x, fazer isso e aquilo, e ele fala, você precisa tomar isso. E você dissesse, eu não confio, eu não acredito no que você fala, eu não vou tomar essas pílulas. Por que você foi ao médico? Se você não confia no Senhor, por que você ora? Eu disse isso a ele, e ele falou, o que é que você quer que eu faça? Eu quero acreditar, mas eu tenho dificuldade para acreditar. Eu disse, muito simples. Não acreditamos, pois não conhecemos o Senhor. Se Deus abrisse nossos olhos por um segundo para vê-lo, para ver como Ele trabalha,
para ver sua paciência, seu amor, sua sabedoria, seus planos, o futuro, amanhã, daqui a 10 anos, para ver a segunda vinda, ver a vida eterna. Nós estaríamos envergonhados. Anjos que vê o Senhor e seus atos se perguntam por que essas pessoas duvidam de Deus. Se nós o víssemos, estaríamos, uau, no próximo segundo, uau, depois, uau. Nós nunca duvidaríamos dele. Apenas nos renderíamos e falaríamos, Senhor, faça o que quiser, confio em ti. Ficaríamos envergonhados, pois duvidamos de Deus que nos ama tanto que deu Jesus. Então, eu disse ao meu amigo, é isso que você precisa fazer. Quando você for orar amanhã de manhã, você dirá, Senhor, eu te conto meus problemas não porque o Senhor não sabe, o Senhor sabe, mas para te dar permissão para trabalhar, pois o Senhor respeita a minha liberdade, a minha escolha. Então, eu escolho entregá-los para o Senhor, darei para o Senhor, agora são os teus problemas, não os meus, eu sei que o Senhor me ama. Ele falou, mas eu sei disso, para que eu vou falar? Mas fale, porque o que você fala influencia a maneira que você pensa. Mas eu não quero mentir, se eu falar eu confio no Senhor, eu estou mentindo, pois eu não confio. Então eu disse, fale, Senhor, eu confio no Senhor. Me ajude a confiar ainda mais. Dessa maneira, você abre espaço para desenvolvimento na tua fé. Então diga, Senhor, eu entrego para ti, não sei como o Senhor trabalha. Seja honesto, eu não sei como o Senhor trabalha. Não tenho solução, mas sei que o Senhor me ama. Então eu disse, foque em Deus. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor deu Jesus, eu sei que o Senhor prometeu, eu sei que o Senhor se importa, eu sei que o Senhor tem soluções, eu não sei, eu não entendo. Eu não posso nem entender o teu cérebro, o Senhor é Deus, o Senhor pode abrir o mar. Como eu posso explicar isso? Mas eu te conheço. Eu não preciso saber como o Senhor fez. Eu preciso conhecer o Senhor. Então eu disse, conte ao Senhor, volte sua atenção para Ele. Conte para o Senhor 5 ou 10 coisas que Ele fez por você no passado. Ele falou, mas por que faria isso? O Senhor conhece cada uma delas. Você fala ao Senhor que Ele fez por você não por causa dele, mas por causa de você. Sim, por causa dele também, porque anjos o louvam noite e dia. Digno, digno é o Cordeiro. Eles o louvam e você precisa louvá-lo pelo que ele tem feito por você. Deus é digno dos teus louvores, mas falar daquilo que ele tem feito por você, você está regando fé. Você não rega dúvidas. Quando você fala sobre os problemas, você alimenta as ervas daninhas. Quando você fala sobre fé, você alimenta os tomates da tua horta. Você precisa nutrir a fé. Você precisa fortalecer, alimentar fé. Pois o que quer que você alimente, isso vai crescer. Então você fala sobre o que Deus tem feito por você. Você fala, Senhor? Mas eu posso falar, Senhor, o Senhor fez muitas coisas para mim no passado. Não, você precisa lembrar. Você diz, Senhor, 10 anos atrás eu tive aquele acidente e o Senhor salvou a minha vida por um milagre. Senhor, 3 anos atrás, quando eu perdi isso e aquilo, o Senhor resolveu o problema. Relembre o Senhor, não que ele se esqueceu. Veja na Bíblia. Quando Josafá vai orar diante do Senhor, quando ele foi atacado por grandes exércitos, ele diz, Senhor, o Senhor é um grande Deus, o Senhor fez isso e aquilo no passado. O Senhor nos tirou do Egito, nos guiou pelo deserto, o Senhor nos deu... Por que ele falaria isso? Porque Deus não se esqueceu, Deus não tem uma memória ruim. Ele diz isso porque à medida que você relembra o que Deus fez por você no passado, isso te faz lembrar que você pode confiar no Senhor no presente. Eu disse, repita, bendize a minha alma o Senhor e não se esqueça dos seus benefícios. Repita o que Ele tem feito por você no passado. Ele disse, se não lembrar, peça ao Senhor para te lembrar. Não é estranho que nós lembramos dos problemas, não lembramos das bênçãos? Você e seu cônjuge lembra dos problemas, mas não lembra dos momentos bons. Isso é ruim. Vocês precisam lembrar das coisas que são boas. Depois de repetir, diga, Senhor, eu lembro quando o Senhor fez aquilo, eu lembro quando o Senhor fez isso. A propósito, se você quiser lembrar, escreva. Quando Deus faz algo por você, uma resposta a uma oração, e você acha que vai lembrar, 2 meses depois, você não lembra. Eu sei que ele fez algo, mas não lembro o quê. Escreve o calendário. Não escreva 5 páginas ou a história toda, apenas 3 palavras. Eu perdi meu celular, eu orei, e a moça do aeroporto ligou, e o celular foi entregue a mim. E aí você consegue lembrar todo o milagre. Escreva e fale para o Senhor em oração 5 ou 10 milagres que Ele fez por você no passado. Então eu disse para o membro da igreja, para o meu amigo, eu falei, então pegue 10 promessas bíblicas, a palavra de Deus, as promessas de Deus para você.
Mesmo que a mãe te esqueça, eu nunca vou esquecer de você. Você está escrito nas minhas mãos. Quando passares pela água, estarei com você. Se passar pelo fogo, o fogo não te tocará. Outra promessa bíblica. O Senhor é a minha força. Quem temerei? Outra promessa. Repita para o Senhor. Se você não lembra, abra a Bíblia em Salmos, em Isaías. Abra a Bíblia e leia em voz alta em oração. Senhor, o Senhor disse, leia para Deus. Então diga, Senhor, eu não sei como, mas confio em ti por causa do teu amor e sei que o Senhor mantém a tua palavra. Eu tomarei uma decisão. Farei a minha cabeça. Eu não sinto isso, mas tomarei uma decisão. Diga, eu vou tomar uma decisão. Eu confio em ti. Eu perguntei, você vai fazer isso? Ele falou, isso não faz sentido. Então não me ligue. Você ligou pedindo por ajuda. Você falou, pastor, preciso de ajuda. Faça o que eu disse. Se você não fizer o que eu falei, então pare de me ligar. Ele disse, eu não sei se vai funcionar. Você não tem como saber. Você não fez. Você fez da tua maneira por 3 meses, você orou da tua maneira. Olhando para os problemas, lamentando. Nós fazemos orações de lamento. Ó Senhor, e nós choramos e lamentamos. Tudo bem chorar, mas quando você foca em seus problemas e os repete o tempo todo, você torna impossível o teu e o trabalho de Deus. Você tentou por 3 meses a sua maneira. Agora tente uma vez a maneira que eu estou falando. Bem, eu falei, prometa que fará isso. Mas, pastor, eu falei, prometa que vai fazer isso. Ok, pastor, eu farei isso. Ainda acho que não faz sentido. Faça uma vez, o que você vai perder? E me avise. Na manhã seguinte, eu estava indo na Califórnia e eu ia pregar. Ele me ligou às 5 da manhã. Eu disse, eu espero que seja Deus me ligando. Mas não era. Era esse membro da igreja. Ele me ligou às 5 da manhã. Eu estava orando e eu não queria parar a minha oração, mas algumas vezes Deus fala de maneiras não convencionais. Então eu disse, e se Deus quiser me responder? Quando veio o celular, era esse rapaz. Eu falei, ele vai ficar me ligando para sempre, vai deixar 22 mensagens, é melhor eu atender. Então eu disse, sim. Então eu disse, são 5 da manhã, você sabe disso, não é? Pastor, eu não pude esperar mais. Você não sabe o que aconteceu. Não, a menos que você me conte, eu não sou um profeta. Pastor, na noite passada eu orei da maneira que você falou. Eu fui um adventista toda a minha vida. Esta foi a melhor oração. Agora eu irei orar sempre desta maneira. Aconteceu isto, pastor. Eu falei, sua esposa foi curada. Ele falou, não. Ela conseguiu emprego? Não. Você conseguiu emprego? Não. O que aconteceu? Eu tenho lutado bastante. Eu vou orar lutando e saio da oração lutando. Eu luto tanto que eu nem tenho mais vontade de orar. E ele disse, quando eu estava orando desta maneira, eu senti uma paz como nunca antes em toda a minha vida. Eu tenho ido para a igreja, eu conheço essas promessas bíblicas, eu nunca senti essa paz em oração na minha vida. Então eu comecei orando e no começo eu tive dúvida do que o Senhor falou. Mas eu disse, eu farei isso e eu fiz. E eu comecei a contar para o Senhor, Senhor, esses são os meus problemas, o Senhor os conhece e eu os entrego. E eu decido deixá-los contigo. Agora, Senhor, eu sei que o Senhor fez isso por mim. Ele disse, pastor, eu não pude lembrar 5 ou 10 coisas, mas conforme eu estava falando para o Senhor, mais coisas vieram à minha mente. E eu disse, eu sei que o Senhor fez isso e aquilo, o Senhor fez isso e aquilo. E é incrível como eu esqueci essas coisas. Como o Senhor trabalhou nessas situações. Quão poderoso foi, que resposta à minha oração. E eu esqueci tudo. Senhor, obrigado. Se o Senhor trabalhou no passado, eu acredito que o Senhor não vai me abandonar no meio. O Senhor vai terminar o que começou. Eu não sei como, mas sei que o Senhor vai terminar o trabalho que o Senhor começou em mim. E ele disse, Senhor, deixa eu te lembrar, não porque o Senhor esqueceu. O Senhor disse isso e aquilo. Ele começou a ler. Ele disse, eu comecei a ler as promessas de Deus para o Senhor em voz alta. Pastor, isto foi o que aconteceu. Enquanto eu estava lendo as promessas, quando eu cheguei na 3ª ou 4ª, por alguma razão, eu esqueci dos meus problemas. Quanto mais eu focava em Deus, nas suas promessas, no seu amor, no seu poder, nos seus milagres e nessas promessas bíblicas, eu comecei a ter mais paz, mais alegria, ao ponto de me sentir leve. Eu senti que eu ia voar, eu desfrutei da oração. E ele disse, eu não sabia o que Deus ia fazer, mas eu sabia que Ele iria fazer isso. Eu soube instantaneamente, eu comecei a sentir, eu sabia instantaneamente que Deus estava lá. Eu senti que eu não estava só. Eu senti que Deus estava próximo de mim. E Ele me confortou, Ele me tocou e falou, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, fique firme, estou contigo. Irei te fortalecer e te proteger. Você pode estar lutando agora, mas você vai sair dessa.
E a promessa será melhor que você pensou, melhor que você orou, melhor que você imaginou. Você vai olhar para trás e a Jericó que você vê agora já não estará lá. Você ainda estará aqui, mas não mais Jericó. E a propósito, eu falei para ele um dia antes que eu quero que você faça uma terceira coisa. Ele falou: o quê? Não apenas dizer a Deus algumas das suas experiências com Ele. Não apenas dizer a Deus algumas promessas que Ele te prometeu. Mas eu quero que você ligue para alguém. Ele disse: o quê? Eu quero que você ligue para alguém que está lutando e diga o que Deus tem feito por você. E diga o que Deus prometeu. Fale de 5 milagres e 5 promessas. E se você puder, fale de 10 milagres e 10 promessas. E fale: Deus também fará o mesmo por você porque Ele te ama. Permaneça firme. Eu estou orando por você. Fixe os teus olhos em Deus. E ele disse: eu não conheço ninguém. Eu falei: sim, você conhece. Se você não conhece ninguém, você mora na floresta, no topo de uma árvore sozinho. Você vive em sociedade, você sabe alguém que está lutando. Eu quero que você ligue. E ele disse: pastor, quando eu parei de orar, eu senti paz. E eu lembrei de um colega de trabalho. Sua esposa morreu de câncer, seu filho de 19 anos morreu em um acidente de carro, e ele perdeu seu emprego junto comigo quando várias pessoas foram despedidas por causa da economia. Ele disse: eu lembrei dele. E disse: escute, meu amigo, eu também estou lutando. Mas escute, Deus tem feito isso por mim e Deus tem feito aquilo 3, 5 anos atrás. E pastor, eu comecei a contar, resumidamente, alguns dos milagres que Deus tem feito por mim no passado, algumas das minhas histórias e experiências com Deus. E ele disse: Deus tem feito isso por mim? E no momento eu não sei como ele trabalha, mas eu sei que ele fará novamente porque ele me ama. Ele deu Jesus por mim. Pastor, então eu disse a ele: escute o que Deus promete. E eu li algumas promessas bíblicas. Meu amigo, eu sei o teu sofrimento agora, mas permaneça firme. Estou orando por você, Deus te ama, Ele vai trabalhar por você porque Ele prometeu. Pastor, você sabe o que Ele disse? Meu amigo, você não sabe o que fez, mas você acabou de salvar a minha vida. Ele disse: por quê? Eu apenas fiz uma ligação. E ele disse: eu estava tão desesperado, minha vida não fazia mais sentido. Minha esposa foi embora, meu filho foi embora, meu emprego foi embora, para que eu iria viver? Então eu peguei a minha arma, eu carreguei, coloquei em minha cabeça e estava prestes a atirar, quando o telefone começou a tocar. Eu não sei como você pode ter tanta fé quando você passa por tantas provações. Mas eu admiro a tua fé. Você deve ter um Deus real, se você tem fé e paz mesmo em meio às dificuldades. Pare para pensar nisso. José na prisão, tendo fé em Deus. Daniel, um escravo na Babilônia, tendo fé em Deus. Moisés no deserto por 40 anos, tendo fé em Deus. Paulo, na prisão, ele canta. Eu iria reclamar, estaria com raiva, frustrado, mas ele canta, ao ponto que as pessoas ficam impressionadas. Pedro, na prisão, ele dorme. Para você dormir, você precisa ter paz. Ele diz: sabe de uma coisa? Todas as coisas, quanto todas as coisas, não significa 95%, mas tudo. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Se Deus permitiu eu estar preso, Ele deve ter uma razão. Eu estou sofrendo. Mas sabe de uma coisa? Eu conheço, confio nele. Se Ele me colocou aqui, eu estou ok com isso, porque eu confio nele. Então, Pedro diz: eu estou nas mãos de Deus, Ele me colocou aqui, eu posso dormir em paz. Eu sei que Ele está no controle, portanto eu tenho paz. E ele vai dormir na prisão. Então acontece o terremoto e ele, talvez é um sonho. As pessoas que fixam os olhos em Deus têm paz em meio às provações. Pessoas que fixam os olhos nos problemas, estas lutam. Ele falou: pastor, essa é a melhor oração. Não apenas que eu tenho paz, eu não sei como, mas Deus trabalhou, mas eu salvei. Deus me usou para salvar o meu colega de trabalho. E isso é maravilhoso, essa é a melhor experiência da minha vida. Eu disse: meu irmão, escreva isso agora mesmo. Mas por quê? Porque tudo que você lembra, você esquece, e tudo que você escreve, você lembra. Escreva. Enfim, voltando ao nosso tema, se você quer realmente ter fé, você precisa colocar os teus olhos em Deus. Quanto mais você o conhece, mais você fixa os teus olhos nele, na sua cruz, nas suas obras, nas suas intervenções em sua vida e nas suas promessas. Quanto mais você o conhece, mais você confia. E então você permite-o trabalhar mesmo que você não entenda. E então você pode esperar nele, e então Deus pode trabalhar na sua vida. Como você confia nele? Coloque os seus olhos nele. Nosso tempo é bem curto. E essa foi apenas a revisão. Agora precisamos ir para o terceiro ponto. Nós falamos: confesse. Como? Coloque os seus olhos nele e você entende quem você é. Então você entende a necessidade por confissão.
e perdão. Acredite. Acreditando, você permite Deus te perdoar? Você permite Ele trabalhar? Como você acredita se você tem dúvidas? Coloque teus olhos nele e não nos problemas. Quando você o conhece, você não tem problemas. Quanto mais você o conhece, mais você confia e mais paz você tem em meio aos problemas e desafios. Mas o terceiro, não é suficiente estar perdoado? Não é suficiente acreditar? Sabe, a parábola diz que depois que o demônio foi expulso, a casa estava vazia e limpa. Então o demônio trouxe mais 7 de volta. Não é suficiente ser libertado. Você precisa ter certeza que você não vai voltar. Você está perdoado? Cuidado para não repetir. Muitas vezes somos perdoados, mas repetimos muitas vezes. Somos perdoados e repetimos ao ponto que ficamos desencorajados. Como Maria, foi libertada 7 vezes e 7 vezes ela voltou para o pecado. Mas algo aconteceu. Maria, depois que foi perdoada, e ela acreditou quando Jesus falou: "Tão pouco te condeno." Ela acreditou, mas ela precisa de algo. Você olha para Maria, depois disso, e você a vê sempre próximo de Jesus. Estava sempre perto dele. Ela é aquela que lava os seus pés e os enxuga com seus cabelos. Ela é aquela que está aos pés da cruz. Quando os outros discípulos fugiram e se esconderam, ela nunca mais se separou dele. Ela é aquela que vai primeiro ao túmulo na manhã da ressurreição. Ela é aquela que está sempre perto dele. Basicamente, depois dela ser perdoada e depois de ela ser libertada, ela não se separa mais. Ela nunca se separa, ela está sempre conectada. É isso que Jesus fala em João 15. Você é a videira, eu sou a videira, desculpa, vocês são os ramos. Permaneça em mim. Se você prestar atenção neste verso, a palavra naquele parágrafo, na verdade não no verso, naquele parágrafo, naqueles poucos versos, a palavra permaneça, ou em outras traduções, continue, é repetida 4 vezes. Na cultura hebraica, algo que é repetido 3 vezes é muito importante, crucial. Algo que não pode ser alterado, que é vital, como Santo, Santo, Santo é o Senhor. 3 repetições. Todas as pessoas na cultura hebraica sabem, é algo importante. Algo que não pode mudar. Algo vital, como caiu, caiu, caiu a Babilônia. Isso é algo que vai acontecer? É importante, você precisa prestar atenção. Aqui, quando fala 4 vezes, é extremamente importante, é crucial. Jesus quer que eles entendam. Esse é o segredo. Você pode estar libertado, mas então você volta para o mesmo hábito, para o mesmo problema, para a mesma luta. Se você realmente quer vitória, se você realmente quer crescimento, Jesus diz, como ramos separados da videira principal, morrem, você também. Quando separado de mim espiritualmente, você está morto espiritualmente, você volta para os seus problemas. A sua natureza humana vai te puxar de volta. Você não pode mudar você mesmo. Como o leopardo não consegue tirar suas manchas. Assim você pode mudar o seu comportamento externo, mas não pode mudar as fontes do teu coração. O coração é enganoso, o coração é mau. Você pode achar que está ok, mas você não sabe como você está antes de enfrentar um problema. Você pode se achar paciente, mas você não sabe até alguém pisar no seu calo. Você pode achar que não é tentado por isso ou aquilo antes de entrar no desafio. Você pode achar que você tem fé em Deus, até que você passa por um problema muito sério, e Deus não parece responder, então você vê como é. A única segurança que nós temos é permanecer, é continuar, é estar conectado, nunca desconectado, totalmente, continuamente, completamente conectado. Permaneça, continue em mim. Separado de mim, você não pode fazer nada. Você não pode produzir frutos. Não há como você ter vitória. Não há como você ter vitória sobre o pecado. Não há como você crescer. Não há como você produzir frutos ou salvar uma pessoa. Não há como você ir para o céu. Sem mim você não pode fazer nada. Permaneça em mim. Quando você está só, Satanás tem acesso total. Ele pode te enganar. Ele pode ter vitória sobre você. Você não tem poder para lutar contra Satanás. Você pode tentar para sempre e ainda vai perder. Mas quando Jesus vive em você, a batalha já está ganha. Você não precisa lutar, não precisa ter medo. Se Deus está com você, quem pode estar contra você? O problema que temos é que precisamos ter certeza que Deus está em nós.
Precisamos ter certeza que o nosso primeiro problema sobre todos os outros desafios que podemos ter é que nós precisamos ter certeza que pela manhã, antes de sair de casa, precisamos ter a certeza de não sairmos sozinhos. Antes de você ter certeza que acordou cedo pela manhã e você está preenchido pela presença de Deus, você está cheio como uma bateria precisa estar cheia para funcionar, como também o seu celular precisa estar carregado para funcionar. Tenha certeza que você está totalmente carregado espiritualmente, que você é batizado cada manhã com o Espírito Santo. Tenha certeza disso. O Espírito de profecia diz: precisamos do Espírito Santo para vencer. Precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, para nos convencer da nossa necessidade de perdão, da nossa necessidade por justiça, para nos dar poder. Precisamos do Espírito Santo para ajudar os outros. Se precisamos dele a cada momento, por que nós não oramos? Por que nós não esperamos? Jesus falou aos discípulos: não vá. Não vá, não saia, não trabalhe. Permaneça na cidade e ore até você receber. Quanto tempo você deve orar? 1 ou 2 orações, 1 ou 2 dias. Jesus não fala ore 5 dias, ore 7 dias. Ele fala ore até você receber o Espírito Santo. Ore até você receber. Quando você receber o Espírito Santo, então você terá poder. Então você pode ir. Eles oraram naquela sala até receberem o Espírito Santo. Quando eles foram batizados, estavam cheios do Espírito Santo, então o doente foi curado. Eles falaram diferentes línguas, de modo que pessoas de outras nações podiam entender o sermão. Os mortos foram ressuscitados. Milhares foram batizados. Quando você tem a presença de Deus e o poder de Deus, nada é impossível. Satanás não tem mais poder. Deus e Satanás não compartilham o mesmo apartamento. Quando Deus entra, Satanás vai embora. Quando eu era criança, eu tinha medo do escuro. E quando eu ia dormir, eu falava: pai, eu não quero ir dormir. Eu tinha cerca de 2 anos, e meu pai falava: por que você está com medo do escuro? É tão escuro, não posso ver nada. E por que você não atira daqui? Você precisa de luz. Eu perguntei como é que eu tiro a escuridão daqui. Ele disse: pega uma colher e jogue pela janela. Eu acreditei. Eu era bobo. Eu abri a janela com a colher e tentei tirar a escuridão. Meu pai perguntou: está funcionando? Eu falei: não, tente mais. Eu tentei. Está funcionando? Não. Meu pai disse: meu filho, você não tira a escuridão lutando contra ela. Você tira a escuridão quando você convida a luz. Pegue esse pequeno abajur e coloque na tomada. Quando eu coloquei um pouquinho de luz, nada muito brilhoso, apenas um pouquinho, não havia mais escuridão. Eu estava tão confiante, com paz e alegre. Você não luta contra Satanás tendo uma batalha com ele. Você luta contra Satanás quando você convida Deus em sua vida. É Deus que tem que lutar contra Satanás. Ele diz: eu irei lutar por você. Eu te darei vitória. Jesus já conseguiu a vitória por você. Você luta contra Satanás quando pela manhã, antes de começar o dia, você acorda e tem certeza, como Jesus fez. Cada manhã ele começava cedo, estava ainda escuro, como fala a Bíblia. Ele passava tempo de qualidade em oração. Todas as pessoas de fé na Bíblia foram pessoas de oração, foram pessoas que caminharam com Deus. Pela manhã, você começa o seu dia gastando tempo suficiente em oração e no estudo da palavra, até você estar cheio da presença de Deus. E você diz: Senhor, sozinho eu não sou nada. Por favor, permaneça em mim. E se eu esquecer, me lembre. E se eu deixar o Senhor, me lembre. Por favor, de permanecer no Senhor. Por favor, me ajude a estar conectado, pois preciso de Ti. Preciso a cada momento. Eu preciso... Você sabe a música? Preciso de Ti. Me lembre. E eu sabia. Essa é a razão pela qual Daniel orou. Fala-se de 3 vezes por dia. Mas eles oraram por via de regra. Todos eles. Pela manhã e no sacrifício do meio-dia, que na verdade era 3 horas da tarde. E então, à noite. Além disso, ele orava mais 3 vezes. Já imaginou? Isso significa que a cada 2 ou 3 horas ele parava tudo. Isso não quer dizer que ele orava 2 horas, fazia uma pausa de 2 horas e voltava a orar 2 horas. Ele parava por alguns minutos e dizia: Senhor, eu não quero me esquecer de Ti. Eu preciso de um momento de reconexão. Por favor, me ajude a permanecer conectado. Obrigado. Então ele continuava. Dessa maneira, ele se lembrava de permanecer conectado. Essa é a fonte de poder. Poder vem da presença de Deus, não da tua experiência ou sabedoria. O poder vem do Espírito Santo, não da tua força, dos teus métodos. Não é o teu poder. É o Espírito Santo. Essa é a razão pela qual Jesus fala: é melhor que eu vá.
Porque se eu for, eu enviarei o Consolador. Você precisa dele, é essencial. Permaneça, continue. Como você permanece em Jesus? Como é que você faz isso? Lembra que eu te disse da última vez sobre golfe? Mantenha os seus olhos na bola. Como permanecemos em Jesus? Pois temos a tendência de deixá-lo e esquecê-lo. Mantenha os seus olhos constantemente nele. Mantenha os seus olhos constantemente. Volte os seus olhos. A música diz: volte os seus olhos para Jesus. Onde quer que sua face vai, sua mente vai. Volte para ele e tenha disciplina. Pois quando você olha para sua maravilhosa face, então você tem a tendência de se lembrar dele. À medida que você olha para ele, as outras coisas ficam bem pequenas. Quando as coisas ao seu redor ficam grandes, é porque você se esqueceu de Deus. Por exemplo, pense nisso. Davi fala no Salmo 27, um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Um dia com o Senhor. Eu gostaria de passar todos os dias da minha vida na tua presença, eu gostaria de passar todos os dias da minha vida contemplando, ele fala, a tua beleza. Quando eu olho para o Senhor, quando eu vejo quem o Senhor é, eu gostaria de todos os dias da minha vida, de manhã à noite, todos os dias, 24 horas, eu gostaria de passar tempo olhando para o Senhor e ficar, uau, quando eu olho para o Senhor. A razão pela qual nós não temos fé, a razão pela qual nós partimos, a razão pela qual nós falhamos, a razão pela qual nós voltamos para os problemas é porque nós falhamos em olhar para Ele. Davi também fala em Salmo 63. Ele diz, a tua presença é melhor que comida, melhor que água, melhor que a vida, a tua presença é a melhor coisa. Eu te amo mais que qualquer coisa, Senhor. Se você realmente quer amar o Senhor e obter vitória e crescimento, você deve permanecer nele continuamente. Como fazer isso? Você mantém os seus olhos nele. Quando você se esquecer, você volta os olhos para ele. Eu quero te dar um exemplo como colocar os seus olhos em alguma coisa. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha esposa atual tinha 3 anos. Eu a vi indo para a igreja e eu disse à minha irmã, eu vou me casar com aquela menina. E minha irmã disse, o quê? Eu falei, eu vou casar com aquela menina. E minha irmã disse, você tem 6 anos, ela tem 3. Você nem mesmo entende o que é amor, você não entende o que é casamento. Quando você crescer, você irá esquecê-la, vocês irão se mudar para lugares diferentes, irão esquecer um do outro e vão amar outra pessoa. Você nem vai se lembrar dessas palavras. Eu disse, você está errada, eu gosto dela. E adivinha o que eu fiz? Eu mantive meus olhos nela. Quando íamos para a igreja, todos olhavam para o pastor. Eu já não mais me importava com o pastor, nem mesmo um pouco. Eu estava olhando para ela. Como quando você tem uma mola no seu pescoço e você vira a sua cabeça e você puxa e ela volta, porque você sabe, eu estava olhando para ela. Então fui para a 5ª série, depois 7ª, entrei no coral, cantava tenor e ela cantava contralto e eu ficava olhando para as contraltos. Então eu fechava os meus olhos, abria os meus olhos, olhava para os seus lábios, fechava os meus olhos e tentava lembrar. Abria os olhos, olhava para suas bochechas, fechava os olhos e tentava lembrar. Olhava os seus olhos e fechava os meus ao ponto de memorizar a sua face, ir para casa e ser capaz de imaginar quando eu fechar os meus olhos e poder vê-la. Eu fixei os meus olhos nela e as pessoas diziam, você está perseguindo ela? Não, não estou perseguindo, isso é amor extremo. Então, eu descobri tudo sobre ela. As coisas que ela gosta, que tipo de sorvete ela gosta, que tipo de cor, que música, tudo. Eu aprendi tudo sobre ela. E eu comecei a conversar com ela e eu basicamente... E olhando para ela mais e mais eu a conheci, mais gostava dela. Então um dia disse, eu te amo. Como assim, você não me conhece? Sim, eu te conheço. E eu quero me casar com você. Nós precisamos passar algum tempo orando, eu concordo com você. Nós namoramos 3 anos e meio, nos casamos 34 anos atrás, quase 35, e nos amamos cada vez mais. E até hoje eu mantenho os meus olhos nela. Quando eu viajo, eu ligo para ela a cada 10 minutos. Eu estou exagerando para facilitar o entendimento. Eu ligo a cada 1 ou 2 horas. Oi, como você está? Eu estou com saudades, eu te amo. E nós falamos o tempo todo. E falamos o tempo todo, falamos sobre tudo, estamos conectados o tempo todo. E então, se eu fechar os meus olhos, eu a vejo. Quando estávamos namorando, eu fechava os meus olhos e a via. E eu queria estar com ela o tempo todo. E imagine, até agora, eu não vou dormir sem falar com ela. Vamos dormir por videochamada. Vemos um ao outro, ela adormece primeiro que eu e eu a vejo a adormecer. Eu me torno incapaz sem ela. Eu não consigo funcionar.
E nós falamos sobre amar a Deus. Você ama a Deus ao ponto de não poder ir dormir sem falar com Ele? Que você não pode começar o dia sem Ele? Você ama a Deus ao ponto de precisar falar com Ele a cada 1 hora ou 10 minutos? Ao ponto de querer vê-lo o tempo todo? Sabe de uma coisa? Eu não sou um poeta, mas para minha esposa, o amor faz isso. Eu escrevi poesia, eu ainda as tenho. E quando nos encontrava, eu queria recitar o poema. Mas quando eu a via, eu abria minha boca como quando você vai ao dentista. E eu esquecia a poesia, esquecia até mesmo o meu nome, esquecia tudo ao meu redor. Eu esquecia tudo. Eu estava feliz de estar com ela. Quando você vai à presença de Deus, nós dizemos: Senhor, me dê isso, aquilo, me abençoe, em vez de olhar para Ele. Quando você olha completamente para a sua maravilhosa face, você o vê e o entende, você esquece seus problemas. Você esquece seus desafios, seu desemprego, o seu câncer, você esquece tudo, o seu divórcio. A razão pela qual você não esquece é que você está olhando para os problemas em vez de olhar para Ele. Quando você olha para Ele, quando eu olhava para minha esposa, eu esquecia de mim, eu esquecia a minha poesia, eu esquecia até mesmo meu nome. Quando você olha para Ele, quando você entende quem Ele é, tudo mais desaparece. Quando você entende quão bom, quão amável, quão poderoso, quão sábio, os planos que Ele tem para você, você tem paz. A razão pela qual nós temos problemas é porque não olhamos para Ele. E porque não olhamos para Ele, nós voltamos para os problemas, para os desafios e para o pecado. E ficamos desencorajados, depressivos e não temos alegria. Olhe completamente para sua maravilhosa face. E as coisas mundanas ficam estranhamente ofuscadas. Nós precisamos entender, este é o segredo. Voltar os seus olhos para Jesus. Paulo diz, esquecendo o que já passou, e coloco os meus olhos no objetivo à frente. Em outro verso ele diz, eu coloco os meus olhos no capitão da minha salvação. Coloque seus olhos em Jesus. Coloque seus olhos em Jesus. Isso é como tudo acontece na sua vida cristã. Eu gostaria de mencionar algumas coisas. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não podemos mudar a nós mesmos. Não há esperança para a nossa própria mudança, para aprendermos a ser pacientes, ou aprender a não criticar, ou aprender a não fazer isso ou aquilo. Não há esperança. Não podemos mudar a nós mesmos. Não podemos perdoar, limpar os nossos pecados. Até mesmo se obtermos perdão pelo passado, nós não podemos mudar o futuro. Iremos repetir. Nós não podemos crescer. Não podemos obter vitória. Não podemos mudar nossa natureza humana. Não podemos nos salvar pela eternidade, para o céu. Não podemos mudar ninguém ao nosso redor, nossa família, nossos amigos. Mas escute, Caminho a Cristo, página 49. Falando sobre mudança, salvação, justiça, o dinheiro não a pode comprar, não a consegue a inteligência, nem a sabedoria a alcança. Não espere pelos seus próprios esforços alcançá-la, mas Deus vos-la oferece como um dom. Deixa eu te passar uma outra citação. Me dê um segundo, deixa eu encontrá-la. Encontrei. Caminho a Cristo, página 51. Você é um pecador. Não podeis expiar vossos pecados do passado, nem podeis mudar vosso coração e tornar-vos santo. Mas Deus promete fazer tudo isto por vós. Mediante Cristo. Deus prometeu. Ele não pode mentir, Ele é Deus. Fazer todas estas coisas por você através de Jesus. Agora, preste atenção. Você tem que acreditar nesta promessa para que Deus possa trabalhar. Você precisa acreditar. Preste atenção. Se credes na promessa, Deus supre o fato. Sois curado. Lindo. Agora, preste atenção na próxima frase deste parágrafo. Não espereis até que sintais para acreditar. Não espere, eu não sinto isso. Não espere sentir, mas diga. Eu acredito, não porque eu sinto, mas porque Deus prometeu. Diga, Deus, eu não sinto, eu não mereço, eu não entendo, mas eu acredito, tomo a decisão para acreditar. Não porque eu mereça, eu sinta, mas porque o Senhor prometeu. E eu confio na Tua palavra, eu não sei quando, não sei como, mas sei que eu posso me alegrar porque o Senhor prometeu. É minha. Diga, eu acredito não porque eu sinta ou mereça, mas porque o Senhor prometeu. Podemos, pois, pedir essas bênçãos
acreditar que nós já recebemos no passado e agradecer a Deus adiantado por elas. Agradeça a Deus antes de recebê-las por recebê-las, como você já tivesse as recebido. Preste atenção. Eu sempre conto essa história. Minha esposa gosta de alguns tipos específicos de colônias, sprays e perfumes. E ela queria... Minha esposa queria uma colônia chamada Dazzling. E existem dois tipos, prata e ouro. Não é prata ou ouro de verdade, é apenas a cor da embalagem. E eles têm cheiros diferentes. E ela disse, querido, eu amo este aqui, mas está acabando, só tem um pouquinho. E eu não consigo encontrar. E eu perguntei, querida, o que você quer no seu aniversário? Pois não quero comprar algo que você não goste e não vai usar. Ela disse, bem, se você quiser me dar realmente algo, me dê um novo frasco de Dazzling ouro. Preste atenção para não pegar o prato, eu gosto do ouro. Eu disse, ok, querida, eu prometo. Te darei daqui a 5 dias no seu aniversário. Isso foi algum tempo atrás, alguns anos atrás, no seu aniversário. O aniversário dela é em agosto, não é agora. Enfim, eu prometo, te darei no seu aniversário. Então, eu fui na loja comprar. Eu fui na loja Macy's. Eles falaram que o produto não é mais produzido. Eu perguntei, você não tem nenhuma sobra? Eles disseram não. Então, fui na loja JCPenney e fui em todos os shoppings da região. Então, fui procurar online. Fui na Amazon, no eBay e não consegui encontrar. Eles pararam de produzir. Eu estava em apuros porque eu prometi. Então, eu continuei procurando e, finalmente, encontrei um, mas estava muito caro. Quando algo é parado de produzir, aqueles que ainda têm aumentam o preço. Estava caro, mas eu disse, eu prometi. Não importa o preço, eu prometi à minha esposa. Eu a amo mais, o preço era $80. Eu a amo mais que $80 por uma colônia. Então pagarei os $80 por minha esposa. Não tenha dúvida. Então eu mandei um texto anexado ao pagamento dizendo, eu quero que você me ligue. Para o vendedor, senão não pagarei. Este é meu número, me ligue ou manda uma mensagem, porque isso é algo muito sério, é algo muito importante, é uma questão de vida ou morte. Ele me mandou uma mensagem, qual é o problema? Eu quero que você me confirme que o produto será entregue neste dia, 20 de agosto, eu quero que você me confirme. Eu quero que você confirme, esse aqui é o endereço, por favor, não atrase. Se chegar um dia atrasado, eu quero o meu dinheiro de volta. Se o produto não chegar, eu quero meu dinheiro de volta. Se você cometer um erro, eu quero meu dinheiro de volta. E ainda eu vou querer um frasco de graça e um vale-presente de $50. Ele disse, não podemos fazer isso. Eu falei, não vou comprar então. Eu disse, eu quero que você prometa. Ele falou, não se preocupe, nós entregaremos no tempo. Ok, se não, você pagará por isso, você não me conhece. Se você me conhecesse, você acreditaria o que eu estou falando. Ah, não se preocupe. Ok. 20 de agosto chegou. Então fui pegar as cartas, eu abro minha caixa de correios. Peguei as cartas e a colônia não estava lá. Eu fiquei muito tenso, meu estômago começou a doer. Minhas orelhas ficaram vermelhas. Fiquei todo vermelho. Então voltei para casa. Minha esposa me vê e pergunta, querido, tudo bem? Quando ela vê minhas orelhas vermelhas, sabe que eu estou com raiva. Eu disse, eu não estou bem. Ela perguntou, por quê? Bem, eu encontrei a colônia que prometi, e eles deveriam entregar hoje e não chegou. Eu pensei que ela ficaria triste. Ela me deu um abraço. Ela me beijou e disse, eu estou em paz e alegre. Perguntei por quê? Não chegou. Eu não preciso que isso chegue, eu não preciso saber o que vai acontecer. Eu conheço você. Quando você fala que vai fazer, você vai cruzar a terra, o mar e o oceano. Você fará o que for necessário. E você irá conseguir. Portanto, não preciso ficar estressada. Pois eu te conheço e sei que em alguns dias receberei o presente. Ela estava em paz, por quê? Ela não sabia o que iria acontecer, não sabia como, não sabia quando. Mas ela me conhecia. E ela estava certa. Eu liguei para aquele homem e falei com o gerente geral e disse, você prometeu e eu tenho uma cópia do texto, eu salvei o texto aqui. Agora eu quero que você me envie 2 frascos em vez de um, de graça, e um vale-presente de $100. E envie o mais rápido possível. Ele disse, nós não fazemos isso, então eu vou divulgar o que aconteceu. Vou reclamar no Facebook, vou colocar na internet e vou tornar sua vida miserável. Eu vou juntar as minhas forças para fazer isso. Nós estamos falando sobre a minha esposa.
Não é com qualquer pessoa. Eu quero que você entregue o que prometeu. E o rapaz falou, escute, eu prometi no seu aniversário. Ele falou, escute, eu vou te enviar um frasco de graça. O mais rápido possível, um vale presente de $50. E o que aconteceu com aquele? Ele falou, nós enviamos e chegou. Diz aqui no rastreamento que foi entregue. Eu disse, não, não foi. Eu falei, confira o endereço. Eles enviaram para um endereço diferente. No próximo dia, estava na caixa dos correios, com um vale-presente de $50. Minha esposa veio e disse, não te disse que eu estava em paz? Pessoal, a razão pela qual lutamos é porque não conhecemos Deus. Quando você conhece Deus, você tem paz. Apenas uma questão de tempo. Quando você está em paz, você permite Ele trabalhar, você confia nele. Além disso, quando você o conhece, você se alegra. Você agradece pelo que Ele está prestes a fazer. Você diz, Senhor, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que o Senhor fez isso. Obrigado, eu já posso me alegrar. O Senhor me prometeu isso, e agora eu tenho. Já posso me alegrar, eu tenho a colônia, posso me alegrar. É apenas uma questão, e será sempre enviado. É apenas uma questão de tempo, até chegar, até eu receber. Mas sei que está no caminho, está vindo. A razão pela qual não nos alegramos e não confiamos em Deus é porque não o conhecemos. E a razão pela qual não conhecemos Deus é porque passamos tempo olhando para o problema e planejando como solucioná-lo, em vez de passar tempo olhando para Deus, para suas promessas, para a maneira como Ele trabalhou no passado, para a sua cruz, para o seu amor, para o seu caráter. Isso, o que faremos na eternidade, a ciência de toda a eternidade. E iremos aprender mais como Deus trabalha, como Deus pensa, e quanto mais aprendemos, mais iremos amar e louvá-lo. Onde quer que você more no céu, quer seja uma casa perto de um lago, cada vez que você ver Deus, você ficará chocado, maravilhado com seu amor. Então, precisamos entender Ele que começou esse trabalho em você. Ele é capaz e te ama suficientemente para te levar até o final. Ele concluirá. Ele é capaz. Ele te ama e Ele fará isso. Escute, Paulo diz, eu me considero morto para o pecado, mas vivo em Cristo. Ele não estava ainda morto para o pecado, mas ele diz, porque eu estou em Cristo, eu estou vivo. Cristo em você, a esperança da glória. Quem tem Cristo tem vida. Basicamente, você está salvo. Quando você não tem Cristo, você está perdido. Olhe para Jesus e creia nele. É assim que exercitamos e desenvolvemos fé. Outra citação. Que saibamos o que é ter uma fé viva na palavra de Deus. Agora, preste atenção nessa frase. Portanto, devemos conversar de fé, orar pela fé, cantar a fé e agir pela fé. E assim, veremos o agir de Deus e o trabalho do Espírito Santo. Não fale de problemas, fale de fé. Não ore pelos problemas, ore pela fé. Quando você ora, você diz, Senhor, eu tenho problema, isso e aquilo, problema e problema. Você diz, Senhor, sei que o Senhor conhece esse problema e eu confio que o Senhor irá resolver. Ore com fé. Por este simples ato de crer, o Espírito Santo gerou no seu coração uma nova vida. Você é uma criança nascida na família de Deus. E Deus te ama como ama o seu próprio Filho. Jesus, Caminho a Cristo, página 51. Quando você acredita um simples ato de crer, o Espírito Santo trabalha em você e na sua vida. Naquele momento, quando você acredita, você está na família de Deus, você é um filho, uma filha de Deus. Ele te ama e diz aqui, da mesma forma que ele ama seu filho, Jesus. Deus te ama assim como ele ama Jesus. Não é isso maravilhoso? Outra citação, Caminho a Cristo, página 18. É impossível por nós mesmos escapar do abismo do pecado? Nosso coração é ímpio? Não podemos transformar? A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua esfera de ação, mas todos são impotentes quando falamos sobre salvação e justiça. Poderão levar um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. Não podem purificar as fontes da vida. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que procede do alto, para nos transformar. Esse poder é unicamente Cristo. Sua graça unicamente pode avivar as amortecidas faculdades da alma e nos atrair a Deus, a sua santidade. Poderoso? Olhando para Jesus, carta 20, 1897. Preste atenção. Olhando para Jesus. Conforme contemplamos a cruz, somos capacitados para ver a sua provisão.
Conforme você contempla a cruz, você pode ver suas provisões. Outra citação. Comentário da Bíblia, volume 5, página 1132. Se o homem contemplasse o amor de Cristo, se você olhar, se você refletir, se você contemplar, se os homens contemplassem o amor de Cristo, sua fé cresceria, seria fortalecida e eles seriam purificados e salvos. Conforme você contempla, essa é a razão. Paulo diz na Bíblia que olhamos como em espelho, que conforme olhamos e contemplamos, somos transformados de glória em glória, por meio da contemplação, não dos esforços. Quanto mais você olha para Jesus, mais você entende, mais você é transformado em sua imagem de glória em glória. Quero finalizar, pois nosso tempo acabou. Se eles mantivessem os olhos fixos em Jesus, como Pedro, quando olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Se, é um condicional. Se eles mantivessem os seus olhos fixos em Jesus, os guiando, eles estariam seguros. Enquanto você manter seus olhos em Jesus, você está seguro. Quando se desconecta, você está perdido. É necessário se reconectar imediatamente. Uma profissão de religião introduz pessoas na igreja, mas o caráter e a conduta mostram se eles se acham em conexão contínua com Cristo. Desejado de todas as nações, página 676. A profissão de fé coloca pessoas na igreja, mas o caráter mostra se nós estamos continuamente conectados com Jesus. Quando levamos o nosso coração em contínua unidade com Cristo, nossa vida estará em harmonia com Ele. Nosso espírito toma o nível daquilo em que nossos pensamentos se demoram. Preste atenção, nossas mentes tomam o nível, são transformadas em que nossos pensamentos se demoram. Se você contempla isso, você vai pensar sobre isso. E quanto mais você contempla, mais você pensa e mais próximo você se torna. Mas se você contempla Jesus, o que quer que você se demora, você se torna. Nosso espírito toma o nível daquilo que nossos pensamentos se demoram. E se pensamos em coisas terrenas, deixaremos de receber a marca do celestial. Eu quero que você entenda o que está aqui, mas quando você contempla o amor de Deus, sua bondade, sua misericórdia e seu caráter, nós crescemos. Sofremos grande perda por deter-nos nas coisas terrenas e temporais. Permitimos que a aflição e o cuidado e a perplexidade nos atraiam a mente à terra e fazemos com que o montinho de terra tome as proporções de uma montanha. E sofremos grande perda. Cumpre-nos disciplinar a nossa mente, para que pensemos nas coisas espirituais, nas promessas celestiais. E conforme contemplamos coisas celestiais e eternas, podemos obter força mental e vigor espiritual. Eu gostaria de enfatizar novamente. Pode parecer pequeno, mas crescimento espiritual não é um evento, é um processo. Pessoas dizem, pastor, eu tento olhar para Jesus, mas eu falhei novamente. Não é um evento, é um processo que leva toda a vida. Basicamente, você não olha para Jesus uma vez, um dia, uma semana. Faça repetidamente, mesmo que falhe. Volte para Ele. Davi diz, eu separei minha vida. Diz lá que ele separou sua vida para buscar o Senhor. Mas a tradução do hebraico é que ele programou sua mente para buscar o Senhor. E toda vez que ele falhava, tentava mais uma vez, porque esse era o objetivo. É a razão da minha vida. Este é o meu alvo. Mesmo que eu esqueça indo para a direita ou esquerda, assim que eu lembro, coloco de volta os meus olhos no alvo. Pois isso é o que eu programei a minha mente para fazer pelo resto da minha vida. Conhecer o Senhor, buscá-lo, conhecê-lo e estar conectado com Ele. Essa é a razão que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, conforme fala a Bíblia. Ele era um pecador, ele matou Urias. Você conhece a história, não preciso repetir aqui. Ele era um pecador, mas porque ele colocou na sua cabeça buscar o Senhor, conhecer o Senhor e estar conectado, ele voltava e voltava para o Senhor cada vez que falhava, ao ponto que ele estava mais próximo e um com o Senhor, até ele ser continuamente um com o Senhor. E essa é a razão que Deus fala sobre ele mais tarde. Alguns reis depois, quando o rei falhou e o profeta vai a ele, ele diz, você não é como o meu servo Davi, quem, abro aspas, todos os dias da sua vida, andou nos meus mandamentos e nunca quebrou nenhum deles.
Deus deve ter uma memória curta, Davi quebrou vários. Mas quando você busca o Senhor, não apenas que você foi perdoado e os pecados foram apagados, mas você está conectado e você se torna um homem segundo o coração de Deus. E Deus fala, olhe para ele, ele está sempre comigo. Volte os seus olhos para Jesus. Este é o chamado de Deus para você. Não se preocupe como você irá fazer isso. Apenas busque o Senhor. Ele fará isso por você. Ele prometeu em Jeremias 29, verso 11. Se você me buscar com todo o teu coração, você me encontrará. Ele prometeu em Tiago, capítulo 5. Se você se aproximar de Deus, Ele se aproximará de ti. Não pergunte como e quando Ele fará isso. Apenas continue buscando. Se Deus aparecesse para você, você iria morrer como Hiroshima. Você iria evaporar. Mas Deus vai... À medida que você se aproxima dele, ele se aproxima de você, tanto quanto você pode suportar. Então você o procura mais e ele se aproxima de você. E quanto mais você se aproxima, mais perto você chega. E esse é um processo longo. Você não verá a diferença de ontem para hoje. Mas à medida que você faz isso, você verá a diferença em 2 anos. E você vê que sua vida está crescendo e melhorando. E quanto mais você o busca, mais você o conhece e mais próximo você está dele. Até sem perceber. Em vez de estar com ele a cada 5 horas, você estará a cada 1 hora, e depois 30 minutos, e depois estará com ele continuamente. Ao ponto que as pessoas te veem Jesus em você, porque você se tornou um com ele. E esse é o longo processo, de um bebê até a estatura de Cristo. E não importa onde você está no processo, se você chegou aqui ou não. Enquanto você está em Cristo buscando, você está salvo. Quando você se separa, você está perdido. Portanto, o busque todo dia. Porque isso é religião. Conhecer a Deus é vida. Deus te abençoe. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nos ajude a entender que o Senhor prometeu e, na verdade, o Senhor está esperando a gente fazer essa oração. O Senhor fica feliz quando fazemos essa oração. Nós não precisamos implorar ao Senhor, quer que te conheçamos. O Senhor prometeu que, se te buscarmos, te encontraremos. Por favor, nos ajude a fazer o objetivo, a razão, o alvo, o foco da nossa vida. Te conhecer e te buscar. Nos ajude a te conhecer mais cada dia. Ao ponto que estejamos tão próximos. Ao ponto de sermos um com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.